Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Lições de Química de Bonnie Garmus. Um livro que assim que eu o vi, este livro chamou por mim. Foi daquelas coisas que funciona como imã, vocês sabem que simplesmente têm de ler. E a verdade é que esse imã estava correto e este livro é efetivamente muito bom. Esta é a história de Elizabeth Zott, uma química que começou a trabalhar durante a década de 50 e, portanto, numa altura em que não era de todo normal encontrar mulheres na STEM, portanto, em ciências, tecnologias, engenharias e matemática. E, portanto, nós temos aqui a Elizabeth a tentar encontrar o seu lugar, tentar que lhe deem as possibilidades que dão aos seus colegas e a tentar desbravar caminho numa área que não está muito estudada e que tem a ver com a primeira célula, porque se o universo vem todo e tudo partilha informação genética, então qual é a primeira célula? Isso chama-se ambiogénese. E portanto nós vamos pegar aqui na história na altura em que Elizabeth entra pelo gabinete de um diretor de televisão adentro para lhe dizer que não pode continuar assim, isto não pode acontecer. Ela passa imenso tempo a fazer os almoços da filha para serem o mais nutritivos, para serem os alimentos que ela precisa para se desenvolver e desenvolver a inteligência dela e ser uma pessoa com tudo o que é necessário para a filha dele e estar a roubar os almoços. Nós sabemos que isto é um bocadinho mais delicado do que a filha desse diretor estar a roubar o almoço da filha da Elizabeth, mas ela não quer saber porque ela passa muito tempo de volta dos almoços e portanto não pode ser. A verdade é que ele olha para ela e fica completamente fascinado pela pessoa que tem à frente dele. É uma pessoa com uma presença, com uma determinação, um carisma enorme e assim que ela entrou na sala ele não conseguiu deixar de estar focado nela. A verdade é que ele não ouviu nada do que ela lhe disse porque estava um bocado mais preocupado com porque é que alguém lhe tinha entrado pelo gabinete adentro e portanto ficou assim um bocado abananado. No entanto, há uma coisa que ele pensa que é, se ele já ficou assim tão abananado pela presença dela, então ela tem carisma e presença para estar na televisão. Aqui vai surgir uma ideia que é ter Elizabeth a apresentar um programa de cozinha. Portanto, se ela acha que a cozinha é efetivamente algo assim tão importante para o desenvolvimento das crianças, então por que não ter um programa em que ensina outras mães a fazê-lo. Depois desta cena nós vamos voltar aqui um bocadinho ao passado para perceber quem é efetivamente a Elizabeth, o que é que ela teve de passar para conseguir chegar ao ponto em que está e o porquê de, como química, aceitar fazer um programa de televisão. E então nós vamos ver quem é a Elizabeth, como é que ela estudou, como é que ela chegou ao ponto em que está, quais foram as ligações que ela criou com as pessoas que estão à volta dela, como é que vai a investigação dela, como é que ela tem uma filha. A Elizabeth é uma pessoa muito direta, muito funcional, tem de ser tudo muito prático, o que é normal em alguém que está numa posição e num trabalho que implica ser muito metódica. E portanto nós vamos ver aqui muito sobre o papel da mulher durante os anos 50 e durante os anos 60, que é quando o programa depois vai para o ar. Vamos ver a relação da Elizabeth com a filha, vamos ver como é que ela aceita ir trabalhar na televisão, o porquê. E mais do que isso, o que ela consegue fazer com o programa dela. É incrível as coisas que alguém consegue fazer, e nisto não me estou a referir à Elizabeth, quando alguém acredita que nós temos capacidade para mais do que aquilo que nos dão crédito, basicamente. E portanto é um livro muito sobre o papel da mulher em áreas que lhes são vedadas. Fala muito sobre o facto de querer ou não o nome de um marido, de querer fazer caminho por si própria, daquilo que as mulheres têm de abdicar para ter uma família, o facto de nem todas as mulheres quererem fazer isso, nem todas as mulheres quererem casar, nem todas as mulheres quererem ter filhos, e isso é uma coisa que está explorada de uma maneira tão boa, tão simples, tão orgânica neste livro, que eu simplesmente fiquei fascinada e efetivamente eu acho que a autora consegue passar o fascínio e esse carisma e essa vontade que nós temos de ouvir a Elizabeth, conseguiu passar para papel perfeitamente e portanto foi uma personagem que sem dúvida vai ficar comigo para sempre. Se vocês têm qualquer tipo de interesse em conhecer um pouco sobre química, de que forma química e cozinha estão relacionadas, cozinha é a química. Não é só o facto de ela falar sobre isso, é a forma como o faz, é a forma como ela acaba por empoderar as outras mulheres que estão à volta dela. E a verdade é esta, é que nós só conseguiremos estar tão empoderadas
quanto conseguirmos empoderar as mulheres que estão à nossa volta. E é muito, muito bom ver a forma como isso está passado para o papel neste livro, porque, como eu disse, está feito de forma muito orgânica. Não está aqui a enxovalhar-nos coisas pela goela abaixo. Está adequada à época em que a história se passa, levanta aqui questões muito importantes sobre relacionamentos, sobre o que as mulheres podem ou não podem fazer, aquilo que as mulheres passaram e passam ainda hoje dentro destas áreas que são muito, predominantemente masculinas. Portanto, todo o assédio que existe em volta deste papel, que não devia de ser um papel, porque as mulheres têm direito a estudar e a ser e a fazer aquilo que quiserem, e no entanto há muito assédio nesta vida, e acho que a forma como está escrito acaba por nos levar aqui a um equilíbrio entre o que é chocante e aquilo que nós sabemos que acontece, e fazer-nos pensar e repensar, e no fundo também dar valor a quem escolhe ir para essas áreas sabendo que não vai ser um caminho fácil. A única coisa que eu não gostei particularmente é, eu não conheço muitas crianças, aliás, eu acho que só conheço uma criança sobredotada, e não foi propriamente uma criança que eu visse a crescer desde muito pequena, e portanto não tenho bem noção. Há certas coisas aqui em relação à filha da Elizabeth que eu sinto que numa criança ligeiramente mais velha, bastava, sei lá, 2, 3 anos de diferença, em vez dos 4 que a criança tem, que faria um bocadinho mais de sentido. Não me tinge a história de forma alguma, é só uma coisa que era uma diferença ligeira, mas que efetivamente se calhar ia fazer mais sentido. Mas lá está, eu não conheço crianças subdotadas, nunca as via crescer e portanto não sei se será alguma coisa que efetivamente possa acontecer ou não. O nosso cérebro é um sítio estranho e que as próprias pessoas que o estudam muitas vezes ficam desorientadas e portanto não ponho as mãos no fogo que efetivamente não pudesse haver uma criança a fazer exatamente o que esta criança faz. Portanto, esta é a minha sugestão de leitura para quem quiser saber um bocadinho sobre estas temáticas que eu acabei de falar. É um livro que está mesmo muito bem escrito, a personagem é simplesmente fantástica. Se tiverem interesse nisso, então fica aqui a minha sugestão, acho que vão gostar imenso. Digam-me se já tinham ouvido falar sobre este livro, se há alguma coisa que vos atrai, se acham que iriam gostar, se já leram e não gostaram, deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!